Meu nome é Alexandre, mais conhecido como Xandão. Sou professor de danças urbanas. Atualmente estou como gerente da Escola Municipal de Balada de Ourinhos, uma escola muito conhecida no estado de São Paulo, no Brasil também, composta por 70% da sua estrutura de balé clássico. Para mim, aceitar estar na frente de uma escola como a de Ourinhos não foi fácil, né? A escola de balé municipal de Ourinhos não foi fácil, porque vai de encontro daquilo que a gente está vendo, essa exploração, essa continuação do preconceito, do racismo explícito que está cada vez mais recorrente, né? Aliás, eu ouvi uma frase do Will Smith, que ele falou que o racismo hoje só está sendo filmado. Então, é isso. Sempre esteve aí, hoje só está sendo mais explícito, mais publicado, divulgado, propagado, enfim. Então, vamos lá. Sou formado em Educação Física, funcionário público. Hoje atuo como professor de dança, né? Mas já fui auxiliar de serviço, fui monitor. E sempre assim, carregado e de dificuldade, de falta de estrutura familiar. Meu pai saiu da minha casa, eu tinha 7 anos, né? Ele separou da minha mãe, foi morar com outra mulher, eu tinha 7 anos. Então já começou aí a responsabilidade, né? Eu sou o segundo, né? Uma família de 5 hoje, né? Meu pai já faleceu. Depois de mim vem mais 2 irmãos, então é uma irmã, eu e mais outros 2. Então a responsabilidade veio cedo, precocemente, claro. Aos 11 anos entrei na Guarda Mirim, que é em algumas cidades se chama como Legião Mirim, que é um serviço que emprega menores, como se fosse algo como, parecido com menor aprendiz, né? Para algumas cidades, enfim. E sempre fui uma pessoa muito tímida, muito tímida. Quando na escola, na fase primária, eles iam falar ou abordar o tema do racismo, da escravidão, escravatura, eu só faltava esconder embaixo da cadeira, né? Porque incomodava demais. Claro, na escola era um dos poucos, né? Na escola não, na sala, né? Minoria. Então isso me deixava muito constrangido, né? Quando a professora organizava para fazer trabalho referente ao assunto, às vezes eu até faltava, né? Para não enfrentar a realidade. E aí na Guarda Mirim, aí eu comecei a entender um pouco mais, comecei a me soltar um pouco mais, já estava com a dança, então a dança ajudou muito isso a me libertar dessa timidez e me aceitar a minha cor, né? Respeitar e acreditar nos valores, né, que a vida nos proporciona. A dança ajudou muito porque na escola, na época, tinha essas brincadeiras, né? Nas casas, aos finais de semana, nas casas dos alunos, né? E chegava lá, a galera dançava e tal. E eu, muito tímido, ficava no canto, tinha vergonha de dançar, né? Com a mão na parede, para trás, encostado, tinha vergonha de dançar. Só que eu tinha ciência que eu conseguia fazer aqueles passos, né? Dançar aqueles passos e tal. Mas tinha vergonha. Aí chegava na minha casa, eu ficava treinando sozinho. E aí comecei a treinar no quintal de casa, começou a juntar uma galera e a gente formou um grupo de dança, que na época chamava Grupo de Dança os Guardiões do Rap. E futuramente a gente tirou o rap, porque o rap é ritmo, poesia, cantar, e o nosso era só dança. Esse grupo foi crescendo, né? Foi crescendo e tal. E aí a gente já ia nas brincadeiras, nessas festinhas e tal. Já tinha mais desenvoltura, já tinha mais condições, já chegava, já tinha coragem de se expressar, chegar nas menininhas, porque tudo começou por isso, né? Dançar para chegar nas meninas, enfim, né? A cabeça da molecada. E aí esse grupo foi crescendo, a gente começou a disputar evento, e um professor da escola municipal hoje, que eu gerencio, chamou a gente para participar da escola. E a gente foi, então a escola na época era formada por 95% só meninas. E aí chegou lá 14 homens, daquele jeito, vestido largado, calça caindo, mano, e tal. Aí foi ali que a gente viu, não chegou a ser um racismo assim explícito, mas aquele preconceito, né, aquela coisa de meu pai, olha isso. E a molecada falava alto, muito gesto, a gente não tinha a educação necessária, a disciplina necessária para estar numa escola, né? Porque lá ninguém falava, era tudo muito quietinho. Balé clássico, né, gente? Todo mundo sabe como é que funciona. Balé clássico é tudo muito regradinho, né? Maquiadinho, vamos lá. Foi um desafio. Alguns dos meus amigos do grupo, né, sentindo aquela... A maioria era negro, né? O grupo era 14, 9 era negro, já não queria voltar mais e tal. E eu quis voltar
quis fazer aula. Daqui a pouco esse professor colocou a gente para fazer balé clássico. Aí veio o preconceito da nossa parte, né? O machismo, né? Vestir colã, daqui a pouco suporte, né? Aquele short de lycra agarrado. A gente só dava coisa largada, enfim. Mas aí foi um aprendizado. Fiz 5 anos de balé clássico. Depois disso comecei a dar aula, né? Muito preconceito, porque chegava lá um negro para dar aula, pô, boné, às vezes boina, tiara, aquela coisa toda, o rádio aqui, mochila, era aquilo. Então, meio que a vida toda foi essa quebra de paradigmas, no qual eu me encontro até hoje, né? Normal. E não me acostumei, é verdade, né? Mas a gente já tem mais propriedade, discernimento para enfrentar essas situações, né? Enfrentar essas situações com dignidade, com coragem, assumindo mesmo a negritude que somos, enfim. Aí comecei a dar aula, daqui a pouco entrei para a escola como monitor, fiz um concurso da prefeitura com auxiliar de serviço, passei. Aí, como eu estava dando aula nos projetos da prefeitura, um equipamento que chamava CRAS, né? Que é um projeto do governo federal. E aí, a secretária de Assistência Social da época me chamou para continuar dando aula, e não assumi esse concurso, não. Digo, não assumi a função, né? Ficar como desviado de função. Para a prefeitura era custo-benefício, e para mim, então, melhor ainda, ficar dando aula, pô. Beleza. E aí saiu um concurso de professor de dança, fiz. Passei, não fui chamado. Foi muito frustrante para mim na época e tal, mas segui. Aí teve uma época que, uma reunião de capacitação na Escola Municipal de Bailado, no início de ano, né? Uma coordenadora falou, né? Era uma mudança de gestão de prefeito, essas coisas. Foi perguntando para todos os professores se queria estar no lugar dela, né? E aí a maioria respondeu que não, e eu tô despojado, nem, né? Desencanado, nem aí. Falei, hoje não, mas quem sabe um dia. A coordenadora não gostou, bateu até na mesa e, sabe, eu fiquei ofendido, né, do gesto dela e tal. Porque ela perguntou, respondi, mas foi assim bem natural, enfim. E ela respondeu assim: você quer estar no meu lugar? Vai estudar. Aí falou para todos, né, vão estudar, que a grande maioria dos professores na época não tinha formação. E eu saí dali meio arrasado, mas conversei com um amigo e tal. Falei, quer saber? Vamos embora. Fiz o vestibular, passei, ingressei na faculdade, né? Faculdade paga, né? Aqui de Ourinhos. Paguei os 2 primeiros meses. Depois não tinha dinheiro para pagar. Fiquei 2, 3 meses inadimplente. Só que a vida, assim, quando você faz o bem, ela conspira e te traz o bem também, dá esse retorno para você. Eu dava aula voluntário na assistência, tem uma associação que chama Associação de Apoio ao Deficiente, que é Ourinhos, a ADF. Eu dava aula lá para os deficientes físicos, voluntário também. A professora desse local, dessa associação, foi dar aula na Estácio e ela pediu um monitor. Veio a calhar. Eu estava dando aula já e entrei como monitor. E aí o reitor da faculdade e a coordenadora veio e falou, então a gente vai dar essa bolsa para você. E aí eu ganhei essa bolsa, foi um presente assim que só tenho a agradecer essas pessoas maravilhosas. E aí continuei, fiz a faculdade e tal, saiu outro concurso, fiz de novo, esse eu não passei tão bem, né? Eram 2 vagas, foi o quarto, não fui chamado também. Aí teve uma outra oportunidade, eu fiz. E aí sim, fui chamado, assumi, né? Na época eu tinha até um receio assim de vir para cá, para o bailado, enfim. Dando aula nos projetos, né? Ainda da prefeitura, né? Que é o que eu sei fazer, projeto da oficina, enfim, trabalhando com a galera, danças urbanas. Surgiu o convite de estar vindo para a escola. Mudou a gestão da prefeitura, surgiu o convite para estar vindo gerenciar a escola. Na hora assim que o secretário me convidou, o secretário de cultura atual da época, eu falei, não é para mim isso. Conheci o ambiente e tal, ambiente ácido, diga de passagem, quem trabalha com artista sabe como funciona, né? Ego ao extremo. Falar, vou pensar e falar com a minha família, falar com a minha mãe e tal, os amigos mais próximos, né? E aí o prefeito mandou uma mensagem, pô, a gente acredita em você tem que se acreditar também, pô. Então, falei, quer saber?
Na época, eu li um poema do Pablo Neruda, que ele falava: quem morre é quem não tenta, não se arrisca, né? Não fica na posição de conforto, esse sim tá morrendo. E aí falei, vou assumir isso, né? Vou enfrentar essa situação. Fui, já estou há 2 anos nessa função, mas é assim, é uma quebra de paradigma, né? Barreira extrema, porque a escola sempre foi dirigida por mulher, né? Na sua total estrutura, 90, 95% mulheres, né? E aí, com formação clássica, de repente, um negro, porque o balé é elitista, né? Vamos ser sinceros, o balé é elitista, né? Um negro, pobre, vindo das danças urbanas, tinha feito balé clássico, mas não tinha formação, né, clássica necessária para tal. E assumir uma escola desse porte foi um desafio, né? Mas também foi uma grande quebra. E é assim, eu acho que a gente não tem que deixar ninguém nos diminuir, né? Também não tirar o nosso sonho, não deixar ninguém nos menosprezar. A transformação e o respeito, a gente também tem que se preparar, estar preparado, né? Para isso. A vida cobra, a vida é dura, porém, eu sempre falo com meus amigos, né? A coisa do preconceito e tal, do racismo, das imposições. A gente só vai conseguir mudar isso nos transformando, primeiramente. Primeiro, nos assumindo, né? Como tal. Se é pobre, se é negro, sabe? Da onde veio, ter orgulho das origens. Família é importante, né? Suas bases, né? É importante demais ele se alicerce. Eu sempre falo que a família é a base de tudo para tudo. Então, você tendo uma boa base familiar, ou você constituindo uma família com uma boa base, ajuda muito nesse quesito, sabe? É o que eu falo para minhas filhas. Tenha orgulho da sua cor, honre os seus pais, né? E a vida te dá o retorno, a dança te dá o retorno, a dança me ajudou muito nesse sentido. Eu devo muito à dança. Foi através da dança que eu conheci outros países, fui viajar para fora, conheci muitos estados, enfim. Através da dança eu consigo hoje conversar com... Eu sei diferenciar a fala com um aluno, com a minha esposa, com a minha filha, com um amigo, com um superior, com um prefeito, né? Com um mendigo. Então, enfim, a gente sabe se posicionar, sabe se colocar, mas essa coisa só vai mudar quando a gente mudar, de fato. Estudar, né? Canalizar nossas energias para coisas positivas, para poder ter embasamento, para saber enfrentar situações diversas. Às vezes eu comparo a escravatura, o racismo com o que a mulher sofreu também, né? Então, o machismo, né? A sociedade é muito machista, impôs isso, com a mulher é submissa ao homem, e eu coloco isso também, eu comparo bem isso com esse descaso com a mulher, né? Ao longo dos anos, com o descaso com o irmão que não é da sua cor ou da sua etnia, enfim. Mas eu deixo um recado também. O esporte muda, a educação transforma, a cultura também muda. A cultura muda. Eu falo por experiência própria, né? O que eu faço, o trabalho meu de propagar o bem, de propagar a cultura, não só a dança, né? O objetivo final não é esse, né? De você, se você tiver o resultado de um aluno bailarino, dançarino, lá no futuro, legal, professor legal, como eu tenho hoje. Eu tenho galera que começou comigo e hoje são professor da escola, concursado. Eu tenho uma honra em dizer isso, né? Fico muito feliz. Mas o objetivo nosso é formar cidadão honesto, digno, né? Respeitador, né? Que é o mais importante, respeitar o ser humano. Tem amor ao próximo, que isso está em desuso. Mas é isso. Gustavo, obrigado. Alicerce, muito obrigado. Espero ter agradado. Beijo a todos. Abraço.